Irmão, lá no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo falou assim, ó, eu estou admirado de que vocês tenham saído tão rápido do verdadeiro evangelho para seguir outro. E ele até falou, se tem alguém que venha trazer um outro evangelho que não seja esse aqui, que seja o quê? Anátema, uma maldição. Mas mesmo assim a pessoa aceita um montão de maldição, porque Deus, ele não é Deus de confusão. Você está entendendo? Deus, se ele levantou lá um pastor para a minha vida, porque você sabia que a vida, eu estou aqui porque eu escolhi essa igreja, eu podia escolher qualquer uma. Não. A Bíblia fala o seguinte, pastor e pastora, você tem que evangelizar, mas você não tem que ficar tirando o membro da igreja dos outros, não, porque cada pastor tem os seus talentos. Os talentos é o quê? As ovelhas que foi destinada, entendeu? Por Deus, para que esteja na responsabilidade daquele pastor e daquela pastora. Entendeu? Então o que acontece? Se eu tenho um pastor, a palavra que eu preciso ouvir vai vir do anjo da igreja que eu entrego. Aí eu escuto um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Irmão, presta bem atenção. Toda pessoa que fica, come um pouquinho aqui, come um pouquinho ali, come um pouquinho ali, esses videozinhos na internet, a pessoa despreza o que Deus está falando no altar e vai para essas coisinhas. Presta bem atenção, nada acontece na vida das pessoas. Está passando o tempo, ninguém da família se converte, porque a pessoa não está pegando firme com a palavra. A pessoa está aí, come aqui, come ali, come lá, e Deus não é um Deus de confusão. Se era só ele usar alguém lá no Zap, na internet, falar com você, por que Deus ia levantar um pastor para pregar para você? Não, vai lá e fica só pela live. Está entendendo? Não é assim. Então a gente faz tudo errado. Você recebeu um evangelho errado, isso é uma maldição. A Bíblia está dizendo que é. Você está recebendo na sua vida. E aí? Como é que as coisas andam? Não andam. Então você tem que vigiar isso. Às vezes que Deus realmente está falando com você, às vezes que Deus realmente está falando com a pessoa pelo pastor, a pessoa não está ouvindo mais, mas está ouvindo outras coisas que não tem nada a ver com Deus. Não foi o que Deus mandou falar para você. Entendeu como é que funciona? Aí as coisas vão desmoronando, e a gente não sabe. Presta bem atenção, que eu mesmo, eu particular, eu não gosto muito de falar isso não gosto. Porque eu sei que Deus já falou algumas vezes, lá na frente, não estou dizendo que vai acontecer, mas a gente tem que tomar uma posição antes que a coisa piore, porque um abismo puxa o outro. E qual é a posição? Se você sentiu que você saiu um pouquinho da palavra, entendeu? Tem gente que o pastor dela é o videozinho do TikTok, do Instagram, do Face, a pessoa não ouve, mas o seu pastor é seu pastor, de vez anotar. Gente, olha, eu vou te falar um negócio, eu cansei de fazer isso. A minha Bíblia tem lugares aqui na minha Bíblia, agora não, porque agora eu estou sem, quando for lá no meu corpo, tem um bom tempo que eu não entro lá, e eu entrando lá, eu vou comprar outro para mim. A minha Bíblia tem vários lugares aqui que está marcado com marcador de texto. Pastor, o que é isso? Santa Ceia. Lá na Santa Ceia, lá o pastor está pregando. Mas quando? Em casa. Às vezes o pastor está pregando na live. Entendeu? Eu tenho que guardar o que Deus está falando comigo. Agora o pastor está falando, isso aí não tem nada a ver não. Agora esse ali do TikTok, esse é bom. Mas Deus não é Deus de confusão. Deus não levantou um pastor do TikTok para você. Você tem um pastor, você tem uma pastora. E para que serve um pastor e uma pastora? Abaixo de Deus, porque Jesus que é o nosso pastor, né? Bom pastor, para que serve aqui? Para ser usado por Deus para dirigir as ovelhas para o lugar certo. Mas se você não aceita, você não vai chegar lá em verdes pastos, você vai ficar rodando por aí. Entendeu? O manancial de água está aqui, ó. Você está lá no deserto.
Não, mas o TikTok falou que era por aqui. Ué, vai fazer o quê? Você vai ficar sofrendo lá. Você já podia estar lá se refrescando. Aí você vai olhar algumas que foi pela cabeça do pastor, está lá na graminha, rolando, se refrescando. Ué, mas como é que ela chegou lá? Não cheguei, porque você não foi pelo mesmo caminho. Você está indo para o caminho errado, entendeu? Sim ou não? As coisas com Deus é tudo direitinho. Então lá no livro de Mateus, não, Marcos, olha só o que Deus está falando aqui, ó. Marcos. Lá no livro de Marcos, olha o que dá uma ovelha quando ela não quer mais saber do pastor. Você viu aqui, ó, essa aqui que se rebelou lá contra o pastor? Olha só como é que ela está. Ela está no deserto, irmão. Espiritualmente está. Sem comida, sem água, passando sufoco, e a família foi junto. Entendeu? Se ela estivesse deixando direitinho Deus guiar, não fosse uma ovelhinha meio travessa. O pastor não é uma ovelhinha travessa, é aquela que ouve e não aceita o que o pastor fala. Ela quer fazer do jeito dela. Ah, o pastor sabe o que está falando. Aí, a pior coisa que tem é isso. Vai pela palavra. Por isso que Jesus, ele disse assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem uma pessoa, não estou falando para você fazer isso não, tá, gente? Sinta-se à vontade, segundo o seu coração. Mas eu tenho uma pessoa aqui na igreja que ela apanhou daquilo. Me pedia conselho, eu falava, vai para a esquerda, ela ia para a direita. Irmão, ela tomou de uma surra. Até que uma hora ela chegou perto de mim e falou assim: pastora, eu já entendi que o negócio é obedecer. Eu falei, não dá mais. Estava pensando lá em casa, sem Jesus não dá não. E a senhora me avisou tantas vezes. Eu falei, pois é. Sabe o que essa pessoa passou a fazer? Ela passou a se aconselhar comigo. Ela já estava aqui, já se aconselhava, mas só que ela não fazia o que eu falava. Ela sempre teve o costume de se aconselhar comigo. Aí ela vem, agora, pastor, agora estou disposta a obedecer. Me explica o que eu faço assim. Eu fui orientando ela. Daqui a pouco ela veio, estou para fazer isso, a senhora ora lá e tal. Irmão, essa pessoa passou o Natal bem. Ela tanto queria, Deus abençoou ela de uma tal maneira. Ela chegou aqui toda feliz, pastor, aí, minha bênção. Aí eu fui, abençoei, também veio aqui trouxe para abençoar. Então, abençoe para mim, estou orando por mim, mas sabe por quê? A diferença na vida dela foi que ela passou a ouvir e obedecer o conselho. O que ela estava querendo que mudasse há anos, mudou assim, ó, rápido. Por que não tinha mudado antes? Porque a gente falava uma coisa, ela fazia outra. O problema estava com ela, entendeu? Quando ela resolveu obedecer, mudou. Ontem mesmo eu estava orando, estava falando, poxa, glória a Deus, graças a Deus, eu fez na vida dessa pessoa. A gente tem que agradecer, né? Oramos, porque às vezes o pastor ora, Deus quer fazer, o pastor ora para Deus fazer, mas às vezes o próprio Deus fala para o pastor, Fabiana, como que eu vou fazer se a pessoa não obedece? Eu quero fazer, mas como é que eu vou fazer se o pecado separa a pessoa de mim? Aí a gente, o que a gente faz? O pastor e a pastora que sabe, ora para aquela pessoa sair do pecado. A pessoa saindo do pecado, aí Deus vai lá, agora sim, agora eu posso abençoar. E Deus vai lá e abençoa. Entendeu? Tem pessoas que não fazem, elas vivem pela cabeça delas, elas não procuram uma opinião de uma pessoa de Deus. Eu vou fazer isso, vou lá e pronto. E às vezes você pode estar sendo enganada. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, eles enxergam lá na frente. Ou mesmo se eles não estiverem vendo nada, eles vão orar e Deus vai te mostrar se é ou se não é. Tem um profeta na Bíblia que orou lá pelo obreiro dele,
Porque ele não estava, o obreiro não estava enxergando espiritualmente falando, ele está desesperado. A gente está cercado, vai matar a gente. Aí o profeta foi, fechou os olhos e olhou, orou pelo obreiro. Senhor, abre os olhos dele. Aí Deus abriu os olhos do obreiro. Quando o obreiro abriu os olhos assim, ele viu o exército cercando eles, né, dos inimigos. Só que o exército dos inimigos já estava cercado por um exército de anjos. O obreiro não viu os anjos antes, via só os inimigos. Mas aí o profeta orou, abriu os olhos dele, ele enxergou. Ele, então por isso o senhor está tranquilo aí, né? Você está entendendo? Às vezes o pastor vai lá orar, Deus vai te dar um livramento lá na frente. Você não fala. Você vai tudo, você vai primeiro para falar depois. Lembra aquela mulher que ela estava correndo risco de perder os filhos? Estava numa situação horrível, ela foi lá falar para o profeta não deu um conselho, ela não mudou a história dela. E outras coisas. Agora a pessoa vai lá, primeiro ela faz. É como se fosse jogar na loteria, vou fazer para ver se dá certo. Algumas vezes ela fala, poxa pastor, eu fui, não perguntei a Deus, deu ruim. Outras vezes ela não fala não, ela fica quietinha, porque ela fica sem graça de dizer que deu ruim, entendeu? E nem vou falar nada com a pastora, que ela falou para fazer, Deus usou ela para falar para fazer de um jeito, eu fiz do outro, deu ruim, nem vou falar nada não. Ficar quieta, da próxima vez eu não faço mais assim, a maioria das pessoas não fala não, mas elas sabem, porque vem aquela vozinha no coração dela, ó, viu? Eu te avisei, eu usei a pastora, eu usei o pastor, mesmo assim você não viu. Aí você vai lembrar, poxa, entendeu? Então, pessoal, a gente não pode andar de acordo com o nosso coração, a gente tem que ir pela palavra de Deus. Deus está falando, eu vou. Se Deus está falando para não ir, não vai. Deus conhece o oculto e o escondido, gente. É igual ali, ó. Eu não estou falando isso para vocês me passar um novo aqui na igreja, não. Nada é a força nem a violência. Deus nem quer. Eu vou lá passar um novo para agradar o pastor. Vai isso não. Isso é uma idolatria. Já falei isso para você. Eu tenho que vir para a igreja porque você reconhece que você precisa de Jesus, que você passou o ano todo com ele, você quer entrar o ano de 2026 e passar o ano todinho com ele. Porque antigamente tinha um tal de ritual, a gente é cristão, não tem não, né? E o que você virasse o ano fazendo, é o que você ia passar o ano todo fazendo, não é? Por isso que eu passo o ano orando na presença de Jesus, que é o que eu quero passar o ano todo com ele. Entendeu? Então eu não estou falando para você que você é obrigado a vir, não. Você tem que reconhecer que você precisa de Jesus e você tem que amar Ele. Você não tem que fazer nada na igreja por causa do pastor e da pastora. Você tem que fazer por causa de Jesus, que você ama Ele. Mas eu estava vendo ali, não sei se vocês viram na reportagem, o tanto de acidente que aconteceu. Eu não sei se foi essa madrugada, se ela teve uma batida, morreu 11 pessoas. Um montão de acidentes. Não estou falando que é Deus castiga, nada disso não, mas eles estavam falando que a maioria dessas pessoas que estavam vindo para passar o Réveillon na praia. Bonita queima de fogo na praia, não é? É lindo, tem pessoas até de fora ver isso. Mas eu fiquei pensando assim, será que essas pessoas não frequentavam alguma igreja? Será que o pastor não convidou elas para passar o Réveillon na igreja? Talvez era até um livramento que Deus estava dando. Tudo enfurnado na igreja, eu vou para a praia. Você está entendendo? Eu fiquei olhando assim, meu Deus, às vezes Deus usa as pessoas até para dar um livramento. Entendeu? Fala no seu coração. Às vezes é uma viagem, um negócio que você vai fazer. Não é só um Réveillon, não. Deus está vindo falando no seu coração, até alguns ouvem. Você, bobeira. Pessoal, por isso que a gente tem que ficar enfurnado dentro de casa, mas às vezes Deus sabe o que está lá na frente. Deus sabe. Aí eu fiquei olhando assim, eu fiquei pensando, meu Deus, não sei se foi assim, mas de repente, se a pessoa era da igreja, de repente na igreja deles tinha até um culto,
Eles deixaram para a igreja. Não, quero papai, não chegou nem na igreja e nem na praia. Entendeu? Sim ou não? Então, às vezes, a gente não aceita os conselhos de Deus, porque por isso que Jesus, ele disse assim, ó, quem quer vir após mim, negue-se, porque a pior coisa que tem é a carne da pessoa, gente. A carne da pessoa, às vezes, é uma contradição, ela não quer largar as vontades dela, os desejos dela, para fazer a vontade de Deus. Põe as vontades dela em primeiro lugar, e não é assim, é a vontade de Deus em primeiro lugar, e muitas das vezes, não é uma implicância de Deus, é um livramento de Deus. Hoje eu estava meditando no rei. Você já soube qual era o nome do rei? É uma passagem que tem na Bíblia que o rei e eles iam para uma batalha, né, para uma guerra. E o rei ia junto. Aí ele foi consultar um profeta, um homem de Deus. E o homem de Deus falou para ele, não vai para essa guerra, que se você for, você vai morrer nessa guerra. Aí o que ele fez? Ele foi e consultou um outro profeta, que no caso era um falso profeta, não era um homem de Deus. Mas existe isso? Existe, né? Desde antigamente. Às vezes você fica aí igual um bobão, deixa de prestar atenção no que o teu pastor está te ensinando, teu pastor, tu vai lá para a live, lá fica ouvindo lá, um cara que nem profeta não é. O cara está falando bonito ali, sai dali, xinga todo mundo. Estava se achando que está indo pelo caminho certo. Você não conhece a vida dele, sabe o que ele vai, entendeu? É sério isso. Aí o que aconteceu? Ele foi consultar um falso profeta, só que ele não sabia que era falso, claro que não. E esse falso profeta disse que estava sendo usado por Deus e tal. Não, você pode ir, que senão vai morrer. Aí o que ele fez? Ele meio que o cabo da primeira profecia, ele foi e disfarçou. Ele falou, já sei, o profeta disse que se o rei fosse para a guerra e eu morrer, então eu vou fazer o seguinte. O outro profeta disse que eu não vou morrer, eu vou me disfarçar. Aí tirou a roupa dele todinha de rei e disfarçou de soldado. E mudou todo lá, disfarçou todinho de soldado. Aí foi. E no meio da guerra, aquela coisa toda lá, ele lá, tudo bem, ninguém conheceu que era ele. Ninguém conheceu que era o rei. Só que no meio da guerra lá veio, foi uma frecha, não foi? No meio da guerra lá, frecha para lá, pimenta para lá para cá, veio uma frecha, atingiu ele, que eu acho que ele estava sentado dentro do carro, estava, uma carruagemzinha. Acho que ele ainda estava sentado dentro de uma carruagemzinha lá e tal, a frecha veio e pegou nele e ele morreu. Tudo bem, ninguém conheceu ele, mas o profeta tinha falado para ele que se ele fosse, ele não ouviu. Então, muitas coisas, às vezes, seria evitável na nossa vida se a gente prestasse atenção nos avisos de Deus. Aí, ontem eu estava olhando lá, não estou falando que isso aconteceu, não, mas eu estava pensando, porque de repente sempre tem alguém que avisa. De repente, esse pessoal tinha alguém da família deles ali que me avisou: não vai. Vamos passar na igreja ou na casa do Getúlio. A pessoa, não, tem que ir. Não chegou no prédio Copacabana. Você está entendendo? Coisa séria. Prestar atenção nos avisos de Deus. E eu mesmo vou te falar um negócio de época de festa, assim, eu evito muito. Vou levar minha mãe aquele dia lá, não foi? Natal, lembra? Caraca, ela está de Iguaçu ali, só Jesus que tinha motoqueiro, o pessoal bebe. Não é você não, é você uma pessoa que dirige direitinho. Eu aprendi lá na autoescola, então eu vou na minha mão direitinho, eu não ando em alta velocidade, respeito a sinalização, mas não é você, é os outros. Só bebe, se deixar. Outro dia o cara jogou a moto em frente do carro, se eu não freio na hora, era ela. Eu pegar ela, ele e a menina de frente, não foi, Natália? Baixa viu lá, em alta velocidade, jogou a moto em frente do carro. Então não é isso, às vezes Deus está dando livramento, a pessoa não entende. Então ele está falando aqui, vamos lá, Marcos
11, deixa eu ver se é 11. É Marcos 11, lá no versículo 25. Acharam? Marcos 11, 25. Olha o que está escrito aí. Tudo isso é um avisozinho de Deus, você tem que prestar atenção. Ó, e quando estiver orando, o que você tem que fazer? Perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Vamos dar uma paradinha para entender? Se você sente que alguém te ofendeu, que alguém te tratou mal, que alguém fez alguma coisa com você que você não gostou, quando você for orar, você precisa perdoar essa pessoa. Pastora, mas eu estou com uma dificuldade de perdoar. Então você peça a ajuda de Deus. Que senão essa pessoa que você não perdoou, ela vai atrapalhar, é como se ela fosse uma pedra no teu sapato. E não é assim, você entenda bem a situação. Não é que você perdoar, você vai ficar andando e ficar fazendo. Não, porque às vezes a pessoa tem um espírito na pessoa que até te prejudicou, se deixar vai até te prejudicar de novo. Não é isso, você andar com a pessoa. Mas pelo menos você não tem que guardar ódio, mágoa, nada disso no seu coração. E às vezes a pessoa fala assim, eu perdoei só. Mas se você vê a pessoa, vai te dar lá um calafrio. Perdoar é esquecer. Não é você ficar toda hora olhando para a pessoa e lembrando que a pessoa te fez. Você está tranquilo com a pessoa. Já pensou se Jesus te perdoasse desse jeito? Eu te perdoei, mas ó, a placa não quero nem estar assunto com você. Já pensou se Deus te perdoasse assim? É como Cristo nos perdoou. E como Cristo nos perdoou, a Bíblia diz, os seus pecados eu não me lembrarei mais. Entendeu? Mas você tem um irmão, tem uma irmã, tem uma pessoa que você não vai ficar a cara dela. Se vocês dois morrer hoje, tu acha que Jesus vai aceitar isso lá no céu? Me explica isso. Mas isso já vai começar a atrapalhar você aqui na terra, né? Quando chegar lá no céu, não trava suas bênçãos, impede a sua família de ser salva. Por quê? Porque olha o que ele está dizendo. Se estiveres orando, perdoai se tens alguma coisa contra alguém. É isso? Para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Vai dizer que você não erra todo dia com Deus. Nós precisamos do perdão dele, sim ou não? Ou você não vai precisar mais de perdão? Só que para você ser perdoado, você tem que perdoar. E agora? É dando que se recebe. Porque se você não perdoar, você está preso àquela pessoa que errou com você. Está ela presa porque ela errou contra você. E você está preso porque não perdoou. Por que preso? Porque está retido o perdão de Deus sobre a vida de vocês. Está retido, está preso. Ele só vai poder liberar esse perdão quando você liberar também. Estão entendendo? Sim ou não? A Natasha acho que está entendendo. Ela está fazendo uma cara como se ela nunca tivesse ouvido essa palavra. Isso é bom, né? Ela está com uma cara falando, gente, primeira vez, nós não puta, gente. Então ele diz, ó. E quando estiveres orando, perdoai se tens alguma coisa contra alguém, para que o Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Pastor, e se eu não quiser perdoar? Ele está dizendo aqui, ó. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. E agora? Quando nós viemos para a igreja, que o pastor está ensinando você a perdoar, aí você fica, mas tudo eu tenho que perdoar, mas aqui. Então, irmão, deixa
deixa eu te explicar uma coisa. Então, o pastor e a pastora te amam, porque você queria o quê? Que o pastor falasse para você, não precisa perdoar, não, deixa para lá. E a gente sabe que você vai ficar retido, que Deus também não vai perdoar você. Que maldade, né? Não é melhor falar a verdade? Porque está escrito, é letra vermelha, lê a palavra de Jesus Cristo. Se você não perdoar, você não é perdoado. Aí você está preso. Como é que Deus vai te perdoar? Como é que você vai viver sem o perdão de Deus? Tem muita gente por aí vivendo sem o perdão de Deus, sabia? Aleluia, glória a Deus. Ela pensa que está com Deus, mas ela está longe. Por quê? Porque ela tem pessoas tem gente que carrega pessoas há anos presas no coração, não perdoa. Mas como é que a pessoa vai para a igreja, a pastora fala em língua, rodopia, ela pode fazer o que ela quiser, só que ela está longe de Deus. Ela está separada de Deus, ela está sem o perdão de Deus. Entendeu como é que funciona? Sim ou não? É isso, gente. O que diz que você também é de Jesus não é você ir na igreja, rodopiar, falar em língua, não é isso não. Você tem que observar que nós temos algumas lutazinhas, mas nós temos vitória também. Você tem que observar a sua vida. Quando você está andando com Deus, por mais que venha uma lutinha, você sente que as coisas estão andando, mesmo que seja devagarinho. Você sente uma diferença nisso. Você está vendo Deus abençoando daqui, abençoando dali. Agora, mas quando não está, você vê tudo parado. E bênçãos que eu estou falando não é financeiro não, tá? E tem gente que pode estar sendo muito abençoado financeiramente, mas está afastado de Jesus. O rico, ele estava prosperidade fluindo. E o Lázaro estava lá sem um centavo, tadinho. Só que o Lázaro estava salvo, o rico não. Não mede você achando que, eu estou com Deus por causa da minha prosperidade. Não. Você tem que ver direitinho, consultar o seu coração, ver direitinho se você está com Deus. Pastora, como é que eu faço? Você tem que ver, examinar o homem a si mesmo. Você tem que se examinar. Na hora que você for orar, o Davi falou assim para Deus: quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me tu os que me são ocultos. Mostra para mim aqueles que eu não vejo. Porque às vezes tem coisa no nosso coração que está escondido, uma mágoa, um ódio, um ressentimento, uma falta de perdão, um orgulho. E tu sabe o que é o orgulho? Às vezes você está pensando que orgulho é quando a pessoa se sente melhor do que os outros. Não. Quando você não aceita o que Deus fala pela palavra dele, isso é um orgulho, sabia? A Bíblia diz que ele dá graça aos humildes e resiste os soberbos. Soberbo é aquela pessoa que ela pensa que não precisa do seu pastor, não precisa da palavra que é pregada, não precisa da oração de ninguém. Tem gente que não faz oração de ninguém, isso é um orgulho. Isso é um orgulho. Não, pode deixar que eu já sei, eu já orei, Deus já entendeu tudo. Ela não é uma pessoa humilde para aceitar o conselho, para pedir uma oração. Ela acha que ela pode resolver tudo sozinha. Tem gente que não conta nem com Deus. Não, já sei já. A gente está tentando dar um conselho da Bíblia para tirar a pessoa dali. Não, mas eu já sei já. Tá, eu sei, eu sou da igreja já. É um orgulho, a pessoa não aceita a ajuda de ninguém. E de repente aquela pessoa tão pequenininha, tão humildezinha que ela está rejeitando, é justamente uma pessoa que Deus poderia usar para mudar a história dela. Porque o Naamã, ele era um general, um homem de respeito, um homem de patente alta, porém leproso. Quem ajudou aquele homem? Uma escrava, uma garotinha que era uma escravazinha que estava na casa dele. E aí, se ele não ouve aquela escravinha, ele ia morrer leproso. Ele não ia saber que tinha um profeta, um homem usado por Deus, que pudesse restaurar ele da lepra. Ele foi humilde para ouvir a escrava.
Ele podia, tu acha que um general vou ouvir uma escrava? Pelo amor de Deus, ia morrer por orgulho. Depois ele foi lá procurar o profeta, não é? O profeta, você vai estudar sobre a vida do profeta, que foi o Elias, não foi? Foi Eliseu, não foi Eliseu. Não foi Eliseu, não foi? Porque o Geazi até pegou a lepra na mão, ele quis ficar de herança. Ele quis ficar de herança. Foi Eliseu. Você estudar a vida do Elias, do Elias, do Eliseu, vê se eles tinham dinheiro. Eles tinham dinheiro? Tinha nada. Vivia por lá, o pessoal que dava pão para ele. E o chefão Naamã, general, ele teve que ouvir o conselho de quem? De um profeta pobre, pessoa humilde. Aí se é outra, tu acha que ele, primeiro ele já não aceita por causa do rio. Aí se ele banca um de orgulhoso, tu acha que eu vou ouvir esse pobretão aí, isso não tem nem de cair morto para dizendo que é profeta, nem pedindo pão duro os outros aí, entendeu? Ele ia morrer. A bênção dele veio através da boca daquele homem. Então tem gente que é orgulhosa. Ah, eu já sei, não precisa não. A pior coisa que tem é você achar que você já sabe. Não precisa ouvir mais ninguém, não precisa de oração de ninguém, isso é a pior coisa que tem. Não dá, você fica engasgado ali. A palavra de Deus diz o seguinte, é comunicar as vossas necessidades aos santos. Quantas coisas na minha vida eu estava orando, não estava conseguindo vencer sozinho. Pedi oração, uma hora aí. Até aqui na igreja eu peço oração de vocês, não é? Aí eu, não precisa nem orar por mim, não, eu sou pastor, irmão, que isso? não funciona assim, eu achar que eu não preciso mais ouvir ninguém, não, já sei, irmão, eu vou afundar. Nem só de pão verá o homem, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. E eu tenho que ver da onde que está vindo esse alimento. Escuta o que eu estou falando para você. Às vezes tem pessoas sendo enganadas. Tem pessoa que está deixando de ouvir a voz de Deus, que está falando pelo homem, uma mulher que é de Deus, para ouvir palavra pela boca do pessoal, que a gente não estamos aqui para julgar ninguém, mas se é a Bíblia, a gente tem que pregar a Bíblia. Então, às vezes está deixando de ouvir a palavra para uma pessoa que é de Deus, para ouvir a pessoa que está no adultério, que está na fornicação, está pior do que você. Mas já fala tão bonito, mas falar bonito, o diabo também tentou convencer até Jesus lá no deserto, isso não quer dizer nada não. Não é o falar bonito, nem falar o que está na Bíblia. Tem que ver se aquilo ali está vindo do Espírito Santo, porque o demônio pregou a Bíblia para Jesus. Você tem que pedir discernimento a Deus. Por isso que eu não gosto de fazer milkshake de palavra, não. Para mim, uma vassoura, se eu tiver certeza mesmo que aquela palavra está vindo de Deus. Se eu não tiver certeza, não esquece. Entendeu? E outra coisa, palavra nenhuma que eu ouvi na face da terra vai substituir aquela que o meu pastor está pregando, porque Deus não é Deus de confusão. Eu tenho um pastor, eu tenho. Então Deus vai usar ele para falar comigo. Eu sou membro de lá. Deus jamais vai deixar de usar o meu pastor para usar o pastor Joaquim, Geraldinho para falar comigo, se eu sou membro da Bíblia. Está entendendo? Lê isso lá no livro de Apocalipse, que as coisas com Deus não é assim não, gente. Ao anjo que está na igreja de Tiatira, ao anjo que está na igreja de Esmirna. Aí cada anjo ele mandava uma carta para cada igreja. Vê se as cartas eram tudo igual para todas as igrejas. Não era. Cada anjo levava o recado certo que Deus queria falar com aquela igreja. Hoje em dia também é assim. O pastor é um anjo da igreja, que Deus quer falar com esse povo aqui, ele vai me usar aqui para falar. Ele não vai usar o pastor Geraldinho
para falar para aqui. Não, ele vai usar o anjo daqui. Por isso que cada igreja tem um anjo, senão não teria. Não precisava. O anjo daqui pode falar com a igreja de lá. Não. Cada vez lá, assim, no Apocalipse, cada igreja não tinha um anjo. E cada anjo tinha sua mensagem para cada igreja diferente. Jesus falou assim. Agora eu pego o que Deus está falando comigo hoje, pelo meu pastor. Eu jogo fora e vou lá ouvir o pastor Cibinha. Eu vou confundir tudo, irmão. Daqui a pouco eu não sei nem mais o que eu estou fazendo. O diabo pode estar usando aquela pessoa para me desviar do que Deus falou. Porque quando Deus falou para o Adão e a Eva não comer o fruto, o que o diabo fez? Usou a serpente para tirar aquilo ali do coração dele, não foi? Para pregar outra coisa. Então o diabo pode estar usando aquele outro pregador, aquela outra pregadora, para poder tirar você do que Deus falou. Você está indo errado. Entendeu? E não pense que você, por você ser uma pessoa de Deus, você não corre o risco de ser enganado. Não. O próprio Jesus falou isso. Não é só as pessoas que não é de Deus, não. Entendeu? Até os próprios de Deus correm o risco de ser enganado. É Mateus. Deixa eu ver se eu sei. Você tem que ficar atento. O pastor está pregando para você, mas ele vai vigiar a vida dele. Vigia a sua. Cada um tem que vigiar a sua vida, com Deus, sua fé. Vigia, porque tem gente aí desviada, enganada. Olha aí essa história dessa mulher aí. Lá no Mateus 24. Mateus 24. Acharei? Lá no Mateus 24, versículo 4, vou pegar do 4 diante. Olha o que está escrito aí, pessoal. E Jesus, respondendo, lhe disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Jesus já falou: cuidado para ninguém enganar vocês. Oi, mãe, Deus abençoe, a paz do Senhor. Obrigada, tá? Mandando um abraço para todos aí. Deus abençoe. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Tem muitos que, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou mais não sei o que. Cuidado com isso, entendeu? Isso aí falar, qualquer um pode falar que é, mas tem um chamado, tem uma unção de Deus. Foi Deus mesmo que escolheu. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Eu acho que foi a Luciene que botou. Foi a Luciene, não, foi a Rose que botou, não foi? O pessoal que estava seguindo lá, o cara lá, como é que é o nome do cara? Estava seguindo falso Noé lá e o pessoal estava indo. Mas a palavra de Deus não diz que a terra nunca mais vai ser destruída com algo. Tem até o arco-íris, que é o símbolo da aliança de Deus. Entendeu? Vamos orar para não ser com fogo, porque está quente pra caramba. Mas com água não vai ser.
bem que ele não estava levando bezerro, estava não, né? Levando os animais, não, estava só ele mesmo. Até os bichinhos não têm raciocínio, não caiu mesmo. E o ser humano estava indo. Oi? Ah, todo mundo está no Noé. Você entendeu? Enganarão muita gente. Aí você fica de boca aberta de ver que tem pessoas que ainda caem nessa. Isso é para você ver como as pessoas não conhecem mesmo a Bíblia. Mas se elas conhecessem a Bíblia, não ia saber que não ia existir outros grupos. Oi? Ai, Jesus, misericórdia, cobrava para entrar lá. E o pessoal bobinho vai, falta de conhecimento, né? Pior coisa que tem é a ignorância. Então ele está falando aqui, ó. Eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é nisto que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Vamos dar uma paradinha para você entender isso? Pastora, reino contra reino, mas hoje em dia nem tem mais isso. Tem. Isso aqui é igreja contra igreja. É reino de Deus contra reino de Deus. Isso tem acontecido. Tem igreja que parece uma facção. Tem pastor que tem hoje um outro pastor, um outro. Tem até disputa quem ganha mais alma, quem faz mais coisa. Infelizmente, hoje em dia tem isso. Você enquanto está aquela disputa lá, qual é a igreja maior, qual é a mais bonita, qual é mais não sei o que, o pessoal está tudo morrendo lá fora. Entendeu? Tudo morrendo nos vícios, tudo escangalhado, o pessoal está lá. É reino contra reino. Reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, doenças, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos anjos. Isso aí tem lugares aí que já está acontecendo isso. Está vendo aí? Países que estão matando os cristãos? Estão perseguindo lá, é só os cristãos que eles estão matando. E ele disse aqui, ó, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Não tem hora que a pessoa do nada te odeia. Você, meu Deus, mas eu não fiz nada. Mas é por causa do nome de Jesus. Não é porque você é ruim, nada disso, não. Porque aquela pessoa ali não está com Deus, então a luz que está em você incomoda. Entendeu? Isso do nada te odeia. Aí ele disse assim, ó. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Isso aí, infelizmente, é difícil você ver um amor hoje em dia. Difícil. Eu estava no ônibus, muitos anos que eu não andava de ônibus, eu estava no ônibus com as meninas. Aí a Armin estava aqui do meu lado, em pé, e a Natália estava em pé desse lado. E tinha uma moça, um pessoal tudo sentado, né, porque o ônibus estava cheio. E aí a Arminzinha aqui, ela deitou o ombrinho aqui ela deitou a cabecinha dela aqui no meu ombro. Aí eu fui fazendo carinho dela, dei um beijinho dela. Você tem que ver a cara de raiva que o pessoal me olhou. Falei, caraca, ele deve estar pensando. Porque hoje em dia, é assim, o pessoal não está nem acostumado com mãe, filho, pai. Você está entendendo? Eles levam logo para o lado da maldade. Eu não sei o que eles pensaram, mas a mulher me olhou com uma cara de raiva e de indignação. Sei lá. Eu acho que a pessoa não está com ela. Não tem nem vergonha, ficar se beijando, mas ela é minha filha. Eu olhei assim e falei, meu Deus, como é que está o mundo sujo? O pessoal não sabe, não tem mais aquele negócio de amor, de carinho. Então, quando tem pai, filho se abraçando, eles levam até para o lado da maldade. Aí eu olhei para a cara da menina assim, e depois a Natasha falou não sei o que comigo.
Aí eu falei assim, vocês são uma benção, essas minhas filhas são uma benção. Eu olhei pra cara dela assim, era. Agora tu tá rindo, né? Ela me olhou como coisa que eu tava, sei lá, sediando a minha filha, porque ela é alta, tu sabe que ela é alta. Aí ela deitou a cabecinha aqui, eu tava beijando, abraçando, beijando a testa dela. E a mulher me olhou com cara de raiva. Eu falei, é sério, velho. Sabe o que é isso? O mundo não sabe o que é amor. Da outra vez eu estava aqui, eu fechei a igreja e fui embora com a Yasmin. Chegou ali no portão, a rua estava meio deserta, meio escura, né? Chegou ali no portão, o que eu fiz? Aí a Yasmin assim em pé, eu brincando com ela, falei, não sei o que ela fez comigo, eu falei, não vai nada, vem aqui. Eu comecei a pegar assim na barriguinha dela, fazendo costinha nela. E ela, não mãe, foi assim, não mãe. O cara não foi me chamar a atenção. Que é isso aí? Pensando que eu estava agredindo aí a menina. Eu olhando pra cara dele, não entendi nada, brincando com a minha filha. O cara chateado, eita aí, não sei o quê. Aí até a minha guia aí, mãe, o cara não sei o que você estava me batendo. Eu estava assim, ela, para mãe, sabe? Mas eu estava dando cosquinha nela, brincando. Ai, irmão, eu fui pra casa e falei, Jesus, vocês podem brincar mais com nossos filhos um dia. No escuro, ele pensou que eu estava agredindo ele. Aí a amiga era, não é agora não, a amiga era menorzinha. Nessa época. Aí, cara chateado comigo, achando que a pessoa não estava acostumada com a boca, essas coisas não. Até a minha riu, ele, o cara não estava pensando que a pessoa estava me batendo. É igual a história do gato. Não tem que. Você não estava aí não, né? Aquela gatinha magrelinha estava passeando por aí não, né? Foi o Anderson Luciene que estava aí. Apareceu uma gatinha, aí ela cismou de entrar a parte do portão, mas só que ela veio, aí ela até chegou lá em casa, ela estava muito magrelinhazinha, eu pedi para botar uma raçãozinha, bota uma raçãozinha para ela na água, falou desse, né? Só que eu não pensei que dela ficar ali no quintal, ela cismou de entrar no nosso quarto. Aí ela pulava pela janela, queria ficar lá na cama da Natasha, aí eu botava lá para fora, lá para dentro, eu botava para fora, falei, não vai dar para sacar ficar aqui não, mas é da rua. Porque senão ela vai querer acostumar aqui, aí daqui a pouco vai ficando, eu não tenho condições mais de ter visto que eu estou com uma correria, entendeu? A igreja tem Marinho lá, o Marinho está esses dias todos deitados para dar pia, não quer sair de lá de jeito nenhum, calor, porque lá é fresquinho, e ontem eu joguei debaixo d'água com alegria, ele não queria sair não, tá? A torneira lá, ele assim, paradinho. Aí o que acontece? Eu não tenho tempo. Eu falei, a gente botou uma comidinha, uma ração para ela. Foi na sexta-feira de noite. Foi até a Luciene que botou a água e eu pedi a Yasmin para trazer a ração. Mas sabe o que aconteceu? Eu fui embora, ele entrou e cismou que ele ficava no quarto da Natasha. Eu falei, me pega essa gata e leva. Põe ela lá do lado de fora do portão, já estava um pouquinho tarde, porque ele subiu no culto. Põe ela do lado de fora do portão e põe uma coisinha para ela não ficar entrando. Aí a Armin veio. Daqui a pouco a Armin, eu falei, o que foi? Olha os paus de pedido, o diabo é sujo, não. Eu falei, por quê? Porque eu fui levar a gata não é da rua? Eu falei, foi. Quando eu fui abrir o portão, de noite, no escuro, que eu botei ela do lado de fora, ia passando uma mulher com uma criancinha, a criancinha, lá, mamãe, abandonando a gata no meio da rua. Eu falei, que isso, menino? Falou. Aí, mas a gata minha, nossa, aí depois eu mas também, minha mãe, no escuro. Eu botando ela lá no cantinho, eles pensaram que ele estava jogando. Mamãe, jogando a gatinha no meio da rua. Ai, Deus, é cada coisa. Eu falei, não, põe lá um cercadinho lá, e a gente botou um cercadinho, ela não voltou. Aí não sei o que houve, ela, dessa vez ela está sumida, ela não apareceu mais lá não. Mas não é, o pessoal viu o negócio, não tem tipo de errado. Aí ela estava falando isso. Então, o amor de muitos hoje em dia já se esfriou, gente. Uns odiarão os outros, já está vendo como é que está a situação? É difícil você ver uma pessoa. A gente, o nosso, não pode se esfriar, não, porque se Jesus está em você, Deus é amor. Enquanto Ele habita em você, você tem que amar, porque Deus é amor.
por que muitos odiarão os outros? Porque é falta de Deus. Se eu estou vazio de Deus, não tem amor. Então ele está falando aqui, vamos lá. Ó, nesse tempo, muitos serão escandalizados e cair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Agora aqui que chegou onde eu queria. E surgirão o que, pessoal? Muitos, não é pouco não, pessoal. É muitos. Ó, e surgirão muitos falsos profetas, que não são profetas. Está ali, aleluia, glória a Deus, não sei o que, ele está te ensinando tudo errado. Você tem que vigiar isso. Depois você está no caminho certo, você pegar o caminho errado, aconteceu isso com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ensinava o pessoal lá, apareceu um tal de Teudas, né? Que era um falso profeta, começou a ensinar tudo errado. Foram 400 discípulos que seguiram a cabeça de Teudas. Morreu Teudas, 400 discípulos. E qual que ficaram? Que seguiram Paulo. Quer dizer, o diabo usou esse Teudas para destruir aquele povo, para ensinar errado, levar para o mau caminho. E eles foram. E olha que eles estavam sendo ensinados por quem, pessoal? Gente, um dos maiores evangelistas do mundo, o apóstolo Paulo. Mesmo assim eles foram enganados. Mesmo assim eles saíram dali e foram pela cabeça de Deus. Que eu vou te falar, não era um homem, que Deus que usava ele, mas homens usados por Deus, o apóstolo Paulo tinha todos os dons do Espírito Santo, era apóstolo, era evangelista, era profeta. O cara era um homem muito usado por Deus. Mesmo assim, esses 400 homens tão bem ensinados na palavra foram enganados, foram para a cabeça de Deus, se perderam. Eles já estavam no caminho certo, já tirou ele do caminho certo. Porque às vezes você pensa assim, mas eu já estou na igreja, por isso que você tem que se cuidar, porque você está no caminho certo. Não pensa você que agora está tudo flor, não. Você está no caminho certo, o diabo faz isso tudo, você levar você para o errado. Ou você pensa que ele desistiu de você já? A gente ainda não chegou no céu, irmão. Quando ele estiver aqui na terra, ele vai tentar enganar a gente. Para ver se leva a gente de volta, se tira a gente de volta. Aí está falando o seguinte, ó. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a quem também? A muitos também. Há muitos. E que tem de gente enganada. Se você tentar pregar a verdade para eles, não aceitam. Não, mas eu já tenho 50 anos de igreja. Que lá meu pastor falou, tem muita gente enganada. Você tenta abrir os olhos da pessoa, a pessoa não enxerga mais a verdade. Que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não é isso? Mas isso aqui, gente. Peraí. Mas isso aqui ainda não é o versículo que eu estava procurando. Só um minutinho. Lá no Mateus, é aí mesmo, Mateus 24, 24. Vamos dar um pulinho aí. É aí mesmo, 24, versículo 24. Onde você estava aí. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. Você está crente que é? Não, mas eu vi o cara estendendo a vara lá. Abriu tudo, eu vi o cara levando todo mundo para a arca. Não é não? Eu vi lá a arca lá. A arca estava pegando fogo e tudo, é o som de Deus. Não é não, filho, é o calor mesmo.
de fumaça por causa dos 40 graus, não tem nada. Estava fumegando igual um monte. Não é não? Ele estava falando aqui, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganarão até quem? Os escolhidos. Até os escolhidos. É isso que você tem que ficar prestando atenção. Deus está falando uma coisa com você aqui na igreja, aí você vai para casa, não, mas olha lá o Zezinho, fez cair uma bola de fogo do céu, e não sei o que, ele não vai nessa. Aí você se desvia do caminho do Senhor. Tudo que você viu acontecer foi uma bola de fogo caindo, meu, na sua vida, os troços tudo parar. Glória a Deus. E ele está falando que é para a gente fazer o quê? Perdoai, mantenha o seu coração limpo. Ah, mas o Zezinho lá fez, me xingou, irmão, perdoa, abençoa a pessoa, que é para você ser feliz com Jesus. Mantenha o seu coração limpo. Pastor, mas às vezes o negócio nem da onde eu nem esperava. Era meu melhor amigo, mas é assim mesmo, que traiu Jesus foi o Judas. Comia no mesmo prato ali, na mesma mesa que Jesus. Ora a Deus, entrega na mão de Deus, mantém seu coração limpo, porque Deus, o nosso Deus, é um Deus grande, Ele quer operar coisas boas na nossa vida. Mas o inimigo tem travado muita gente, tem feito a pessoa pecar, tem feito a pessoa ficar guardamada, e falta de perdão, e aí vai para uma cadeia. Glória a Deus. E cuidado com esse negócio, irmão, presta bem atenção, cuidado com esse negócio de videozinho aqui e ali. Surgirão muitos falsos profetas que enganarão até os escolhidos do Senhor, vigia. Aí o cara sabe falar muito bonito, você está falando por causa disso, ele está sendo usado por Deus. Aí tira você. Tu acha que o diabo não é culto, não sabe falar muito bonito? Eu vou te dizer quem ele é. Ele é aquele cara que conseguiu enganar lá no céu o pessoal lá em cima. Aí enganou o primeiro casal da face da terra. E de lá para cá ele tem um bom histórico de enganação. Enganou Sansão, enganou Salomão. E o mais sábio, o rei mais sábio ele enganou. É ele. Eu acho que ele não vai tentar te enganar. Claro que vai, mas você tem que ficar atento. Glória a Deus. Vamos orar pelo nome de Jesus, pessoal. Vamos orar. Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E venho pedir ao Senhor em nome de Jesus, porque nós sabemos que nós podemos contar com o Senhor. Que o Senhor não permita que ninguém de modo nenhum nos engane, foi o que o Senhor falou, que nenhum de nós sejamos enganados. E também aprendemos hoje, ó Pai, que para ter o seu perdão, nós temos que perdoar aqueles que erraram contra nós. Então nós estamos perdoando todos que pecaram contra nós, Pai. E que não seja, Deus, da boca para fora, que seja de coração. E pedimos também o seu perdão. E peço, Pai, que o Senhor mude a história dessa pessoa. Seja no seu casamento, na prosperidade, na família, nos filhos, em todas as áreas da vida dessas pessoas, Pai, que eles sejam abençoados. Que o mal que está atacando, que está tentando destruir a família, saia. E que eles sejam totalmente livres em nome de Jesus. Eu estou paralisando toda a ação do mal e exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da família, da saúde, em nome de Jesus. Oh Pai, eu estou abençoando cada um, declarando todos livres, libertos e curados, e peço que a mão do Senhor, o poder do Senhor, esteja sobre a vida de cada um deles. E tudo isso é para a sua glória, em nome de Jesus. Que o Senhor receba também dízimo, ofertas que são
entregue no seu altar. Os que me honram, honrarei. Isso tudo é para a sua glória, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Pessoal, eu estou pedindo pessoal que puder colaborar, né, pessoal, que a gente vai ter o culto aqui de quarta para quinta-feira, o culto da virada, né? Em nome de Jesus, 2025, nós entramos na presença de Deus e não me arrependi, porque eu vou te falar, não, esse ano de 2025 foi um anozinho de luta, mas graças a Deus, em tudo, o Senhor deu vitória, não falhou com a palavra dele, né? Ele permaneceu com a gente. E aí nós vamos estar fazendo um culto de quarta, no mesmo horário, 9h30 da noite, e aí a gente vamos encerrar com a oração meia-noite. E vamos estar fazendo uma ceiazinha aí. O pessoal que puder colaborar, a lista é a mesma do Natal, vai estar lá. A gente vamos lá, vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que a gente pode fazer lá. Glória a Deus, amém? Deus abençoe. Agora, se puder dar um conselho particular, que não é da Bíblia, procure beber bastante água, que a gente está orando aí para esse tempinho, em nome de Jesus, ele vai refrescar, mas beba bastante água, pessoal. Eu já não tenho problema com isso, não, porque eu já costumo beber muita água, né? Até no fim, mas tem gente que quase não bebe água, que aí já não é uma questão de, Jesus já me deu saúde, é uma questão de desidratação, entendeu? Seu corpo vai suar muito, você vai perder muito líquido e não vai repor, aí vai botar você lá no hospital com diarreia, entendeu? Então, mas Jesus que me deu saúde, deu, eu tinha que ter vigiado também. Então, o líquido que você está perdendo, suando, mas eu gosto de água, mas não é questão de gostar, não, é questão de precaução agora, entendeu? Bebe bastante aguinha, evita de ficar andando nesse sol, que às vezes tem coisas que é necessidade, você tem que ir, não tem para onde correr. Mas tem pessoas que, vou comprar um pimentão para fazer na janta. Não vai num calor desse, não. É para janta ainda, vai mais tarde, espera no cozinha. Entendeu? Tem pessoa que fica andando, vai para torrando só sem necessidade, irmão. Uma lua dessa na cabeça aí, sem necessidade, não, daqui a pouco, mas eu fiquei meio tonta na rua, caí. Mas o que você foi fazer na rua? Podia ter esperado. Eu tenho 43 anos. Se eu precisar sair, eu vou sair. Mas a necessidade, é claro que eu vou sair. Mas se eu não precisar, eu não vou ficar andando no sol para mim. Eu espero um tempinho, refrescar e eu vou. Glória a Deus, amém? É isso. Se tem tanta necessidade, vai lá agora, não tem? Espera um pouquinho, quando o tempinho, vai cair na tardezinha assim, vai cair na temperaturazinha. Vai de noitinha, já acabou o som, anda devagarinho, lá para umas 6 horas, 6h30, né? 6h30 vai estar som ainda. Entendeu? Manda devagarinho nas estrelas, tem que vigiar, entendeu? Porque às vezes a pessoa passa certos pedacinhos, não é? Uma coisa é Jesus já levou as nossas doenças, outra coisa é a gente tentar a Deus. Calorão desse, você está suando o dia todo, beber um copo com água só, você está tendo um problema. Bota uma aguinha lá na geladeira, de vez em quando vai lá, entendeu? É isso, você vai lá, tem um copo de chocolate quente, 40 graus também, aí que você vai suar mesmo. Procura tomar um suquinho gelado, não é não? Bota o suquinho lá na geladeira, fresquinho, vai lá, bebe, a refrescar um pouquinho, né? Eu que sou apaixonada por café, eu nem bebi café direito ontem, esses dias eu não tenho tomado café direito. Agora que eu vou tomar um golinho de café preto, uns 2 dias que eu não tomo café direito, mas não dá quente, não.